Estadão Notícias. A complexa e grave situação das queimadas na Amazônia acabou por deflagrar uma crise diplomática entre Brasil e França. De um lado, Jair Bolsonaro, evocando a soberania do país e buscando emplacar a narrativa de que o inimigo agiria apenas por interesse próprio. Do outro lado, Emmanuel Macron, presidente francês, que vem tentando capitalizar para si a figura do líder mundial defensor das questões ambientais. Sobrou canelada para todo lado, com direito a deboche com a primeira-dama francesa. O pretendente ao cargo de embaixador de Washington, Eduardo Bolsonaro, discorreu toda a sua verve nada diplomática, chamando Macron de moleque. A imagem do Brasil foi seriamente colocada à prova perante a audiência global. Qual pode ser o tamanho do prejuízo? Macron, de fato, seria apenas um oportunista? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje analisa o assunto numa conversa com o experiente jornalista Milton Bly, que vive há mais de 40 anos em Paris. Além de falar sobre a crise, a França e Macron, ele também analisa a ascensão da extrema-direita na Europa, tema de seu mais novo livro, A Europa Hipnotizada. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. A relação entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron começou. Estadão Notícias. A relação entre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o francês Emmanuel Macron começou a ficar estremecida desde o anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Macron condicionou a assinatura ao comprometimento do governo brasileiro com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Une meilleure intégration de nos économies et le Mercosur en fait partie. Nous avons l'un et l'autre pris des engagements clairs dans le cadre des accords de Paris. Diante da ameaça de rompimento do acordo, coube ao porta-voz da presidência dizer que o Brasil continuaria no Acordo de Paris. A narrativa verdadeira a respeito do esforço que o presidente Bolsonaro vem realizando junto com o governo para que o meio ambiente seja preservado, como sempre o foi no nosso país, mas também nós temos a possibilidade de agregarmos a esse processo de preservação o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o nosso país. A questão envolvendo as queimadas na região amazônica voltou a acirrar os ânimos. Emmanuel Macron acusou Bolsonaro de mentir ao assinar o acordo sobre a preocupação com a preservação da floresta. Como resposta, o presidente brasileiro disse que os países estrangeiros querem se apoderar da Amazônia. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno. O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? Com o agravamento da situação na Amazônia, o presidente francês propôs que o assunto fosse discutido na reunião do G7 e recebeu duras críticas de Bolsonaro. Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma. Agradecemos o trabalho do G7. Né? Eu conversei com alguns presidentes, entre eles o Donald Trump, com 2 outros presidentes que participaram como convidados, como do Chile e da Espanha, para que exatamente acalmasse, levasse a seriedade para uma reunião tão importante que é a do G7. Agora, a fama, né, que deixaram passar para o Brasil é a pior possível. O
O ímpeto e a retórica nada institucional do uso das redes sociais fez com que o presidente brasileiro aprofundasse a crise. Num post de outro internauta, Bolsonaro reagiu com risos a uma mensagem que zombava da primeira-dama francesa Brigitte Macron e a comparava desfavoravelmente à brasileira Michele Bolsonaro. Em resposta, Emmanuel Macron disse torcer para que os brasileiros tenham logo um presidente à altura. C'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, j'espère très rapidement, qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Passado o episódio, a França disse que iria liberar mais de 80 milhões de reais para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro resolveu bater o pé ao dizer que só aceitaria o dinheiro se Macron retirasse os insultos feitos a ele. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. O presidente francês reagiu e disse que há outros países a serem ajudados na região amazônica. A guerra diplomática entre Brasil e França está aberta e o governo brasileiro tenta emplacar a ideia de que Macron ficou isolado entre as lideranças das principais potências mundiais. O episódio de hoje do podcast analisa o assunto numa conversa com o experiente jornalista Milton Bly. Vive há 41 anos em Paris, na França, e está no Brasil neste momento para o lançamento de seu mais novo livro, A Europa Hipnotizada. O jornalista conversou comigo, Emanuel Bonfim, e com Raíssen Abac. Quem é Emmanuel Macron para nós brasileiros aqui, um pouco mais distantes da França, e como é que você vê esse entreveiro, vamos chamar assim, para dizer o mínimo, entre ele e Bolsonaro? Olha, Emmanuel Macron é um jovem político, ele tem 41 anos de idade, que revolucionou a política francesa, a política europeia. Ele simplesmente fez implodir o sistema partidário francês. Ele se elegeu presidente da República sem ter um partido político. E os partidos políticos na França, na Europa em geral e na França em particular, eram poderosíssimos, eram muito fortes, e ele conseguiu, sem qualquer apoio de partido, se eleger face no segundo turno a Marine Le Pen. Ele é um gênio político. Ele tem ares de estadista, realmente. É um dos únicos personagens políticos hoje que contam em termos de Europa. Você tem, na verdade, para conseguir manter a União Europeia unida, dois personagens, Emmanuel Macron e Angela Merkel, a chanceler alemã. Extremamente bem educado, o que às vezes não parece aos olhos de alguns brasileiros. Ele tem muito pouco de provocador, o que também surpreende os brasileiros, mas ele, o Bolsonaro mexeu num ponto que é muito delicado para o Macron, que é a mulher dele. Dificilmente se vê um casal unido como Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Uhum. É 20 e tantos anos mais velha do que ele, é uma personagem extraordinária, que faz um trabalho muito bonito do ponto de vista social na França, e o Bolsonaro pôs a mão no vespeiro. Ô Milton, agora me fala uma coisa, o quanto
estão tentando emplacar uma narrativa de que o Macron estaria sendo apenas oportunista nesse caso das queimadas da Amazônia, visando inclusive as eleições do ano que vem. O quanto há de verdade nisso? Muito pouco, Emanuel, muito pouco. Que ele seja um político extremamente bem formado e como todo político quer tirar proveito do momento que enfrenta, isso é o óbvio ululante, não? Agora, que ele tem adotado essa linha de conduta simplesmente para tirar proveito, não é verdade. Não é verdade de maneira alguma. E tanto assim que é muito simples, todos os jornais, toda a imprensa francesa e europeia, não, está tomando exatamente a mesma posição, não, favorável a Macron, inclusive a imprensa de oposição, não, de oposição a ele. Poderia então aproveitar para dizer não, é um oportunista, etc. Não é o caso de maneira alguma. Agora, o que não se diz? A França propôs ao Brasil enviar bombeiros. Os bombeiros franceses de combate à floresta, a fogos de floresta, estão entre os mais bem formados do mundo. E é perfeitamente normal no mundo, aqui no Brasil não é, mas é por absurdo total, que quando há uma catástrofe, os países amigos e inimigos se juntam, claro, para ajudar. O Bolsonaro imediatamente disse, não, eu não quero, eu aceito os Estados Unidos e aceito Israel. Só que Israel não tem fogo de floresta. Né? Eles simplesmente não sabem trabalhar com fogo de floresta. O Canadá sabe. Os Estados Unidos sabem. Agora, Milton, nessa mesma linha da pergunta, Emanuel, de narrativas que estão tentando construir aqui, né? Se fala também que o Macron seria um pretexto para não fechar o acordo com a União Europeia, entre a União Europeia e o Mercosul. Você vê como esse tipo de narrativa, considerando as pressões históricas que a gente sabe que os agricultores fazem lá sobre os governos franceses, né? O Macron foi um entusiasta do acordo comercial. Logo depois da assinatura do acordo comercial, o Macron foi o primeiro, aliás, a festejar o fechamento desse acordo Mercosul-União Europeia. E tomou uma bronca dos agricultores. Então, existe o lobby agrícola francês pressionando o Macron? Existe, sem dúvida alguma. Agora, tem uma coisa que os franceses e os europeus não engolem mais, né, que se chama agrotóxico. Né? E quando se vê a quantidade de agrotóxicos que foram colocados no mercado, autorizados após nessa era Bolsonaro, foram mais de 200, né? Então a pressão é maior ainda, e a pressão popular hoje é muito grande, o pessoal quer comer bem. Ô Milton, só para fechar esse capítulo então, desse momento difícil aí entre Brasil e França, Bolsonaro recentemente falou que aceita o dinheiro que o Macron queria enviar para ajuda aqui ao Brasil, desde que o Macron pedisse desculpas daquilo que foi dito sobre o Bolsonaro. Qual é a chance do Macron pedir desculpas, Milton? Olha, se o Bolsonaro aceitar desculpas do tipo vamos em frente, Bolsonaro, aí é possível, mas desculpas, isso de maneira alguma. O Macron não vai se rebaixar a isso de jeito nenhum. Milton Blay segue aqui com a gente no programa e agora vamos falar mais sobre o tema que embasa seu mais novo livro, A Europa Hipnotizada, que trata da questão da ascensão da extrema-direita no continente.
A number of far-right populist parties across Europe have made political gains in recent years. The European elections last week saw big gains for the left and also for the right. The center did less well, with immigration as a major campaign issue. Europe's far-right political parties differ in their policies and actions. Quando foi criada em 1993, a União Europeia pregava princípios de cooperação, não discriminação, solidariedade e democracia. Os partidos de extrema-direita se valeram da insatisfação da população com a crise econômica no continente e o aumento da imigração nos países. Esses movimentos defendem o fechamento de fronteiras para a imigração, o protecionismo na economia, sendo contra a globalização, o fortalecimento da identidade nacional e a saída da União Europeia. Na França, a candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, conhecida por esse discurso, ficou em segundo lugar. Si sous la pression de Mme Merkel, l'un de ses poulains, M. Macron ou Fillon, accepte encore plusieurs millions de migrants. Na Alemanha, o Partido Alternativo para a Alemanha tornou-se a terceira maior força política no parlamento. Vor und ich möchte nicht den öffentlichen Raum zugepflastert haben mit betenden Muslimen. Na Holanda, o Partido para a Liberdade se tornou a segunda força política no parlamento com um discurso anti-islã. No more dictates from the EU superstate. No more immigration. Basta immigrazione. Basta Islam. Na Itália, a Liga do Norte elegeu representantes importantes e se transformou em uma voz contra a União Europeia e os imigrantes. Accompagnare la crescita delle aziende italiane nel mondo è un nostro diritto, anzi è un nostro dovere. Però controllare che non ci siano intromissioni di paesi che non sono democratici. Além desses países, o fenômeno também foi observado na Bulgária, Áustria, Grécia, Polônia, Hungria, Suécia e Bélgica. É o que a gente vai analisar a partir de agora com o jornalista Milton Blay, convidado de hoje aqui do programa. Percebi, então, que essa extrema-direita estava ganhando muito espaços importantes no cenário europeu. E daí houve a crise dos migrantes, que veio piorar a situação em 2015. Então, 1 milhão de pessoas que chegaram à Alemanha. Se fala muito da França, não? Mas só que a França foi o 5º país em número a receber migrantes, a receber refugiados, melhor dizendo. E a Europa começou a se fechar, e vários países se fechando cada vez mais, e a cerca do México, né, sendo reproduzida na Hungria. Sim. Não? E com cenas pavorosas de gente querendo entrar, gente com fome, gente com sede. Eu conto 2 histórias no livro de refugiados. Um sujeito que saiu do Afeganistão com uma prótese na perna, não? E que hoje está em Paris, não? E que ele atravessou a Europa a pé. Então, a soma de vários fatores fizeram com que eu dissesse, eu me sinto na obrigação de denunciar essa situação. Ou seja, Milton, é um fenômeno, essa ascensão política da direita na Europa, é um fenômeno associado a essa crise migratória, e o terrorismo entra também como um ingrediente importante, Milton? Veja só, Emanuel, entra como um fator, sobretudo no imaginário popular. Entendi. Retórica do medo. Porque as pessoas dizem o seguinte: nós estamos recebendo refugiados são pessoas que não querem se integrar, é exatamente o contrário do que acontece, mas a imagem é essa. Os refugiados, então, são radicais islâmicos,
os radicais islâmicos são terroristas, logo refugiado igual terrorista. Eles querem, na melhor das hipóteses, acabar com a nossa cultura ocidental, com a nossa democracia liberal. Eu trabalho um pouco com refugiados e afirmo de forma categórica que a maioria esmagadora dos refugiados que fogem de países em guerra, o que eles querem é se integrar, o que eles querem é viver e ter uma vida digna. Só isso. Ô Milton, as medidas que essa extrema-direita tem tomado tem respeitado a lógica democrática ou não, Milton? O que nós chamamos de lógica democrática. Eleições, sim. Aliás, num dos capítulos eu digo que os ditadores atuais, porque não são democratas, são ditadores, eles têm muitos votos, têm milhões de votos e se elegem. O Orbán, na Hungria, por exemplo, então eles se elegem. Esta é a primeira parte da democracia. Então, com relação ao voto popular, sim, eles respeitam a democracia. Com relação à segunda parte da democracia, parcela da democracia, que é o império da lei. O império da lei, o respeito à Constituição, o respeito aos direitos e deveres e o respeito à não violação dos direitos humanos. Aí a resposta é não, de maneira alguma. Eles não respeitam, eles violam os direitos humanos, eles violam a Constituição. Ô Milton, só queria fazer uma última pergunta, queria te ouvir um pouco do paralelo com o Brasil, com o caso brasileiro, com a ascensão de Jair Bolsonaro. O que guarda de similaridade com essa extrema-direita europeia? Muitas coisas. Entre elas, a primeira é que o elo de ligação entre a extrema-direita europeia e, eu diria, a extrema-direita mundial tem um nome: Steve Bannon. Steve Bannon quem é? É ex-assessor de Trump. Foi ele quem elaborou a estratégia de campanha de Trump, que elaborou a estratégia de campanha de Bolsonaro, embora Bolsonaro diga que não. Steve Bannon nomeou o provável futuro embaixador do Brasil em Washington, Eduardo Bolsonaro, o seu representante, o representante do seu movimento, que se chama Movement, para a América Latina. Steve Bannon é, entre outras coisas, apoiado pelo Ku Klux Klan norte-americano, ou seja, pelos soberanistas brancos. E o Bannon, inclusive, há pouco tempo, inaugurou uma escola de ciências políticas na França, cuja criação se deve à sobrinha de Marine Le Pen, que deve ser a futura representante da extrema-direita francesa, muito mais radical do que era o próprio avô, que era um antissemita notório, um islamofóbico e um ser simplesmente abjecto. Este é Milton Bly, autor do livro A Europa Hipnotizada, a escalada da extrema-direita, que está sendo lançado hoje aqui em São Paulo, né, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915 em Pinheiros. Depois outros lançamentos ocorrerão, Casa do Saber, no dia seguinte, na Hebraica, no dia 1º de setembro agora. E foi um prazer reencontrá-lo, ouvi-lo aí, matar um pouco de saudade também e aprender sempre com você, Milton. Obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado ao Emanuel por essa oportunidade de falar um pouco do que se passa na minha Europa, assim como
provocação, o Macron falava da nossa Amazônia. Tchau, Milton. Até uma próxima. Milton. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.